Obrigado, Senhor, pela Tua presença no meio de nós. E queremos pedir que o Senhor nos ajude na busca da verdade, verdade esta que não está, simplesmente não emana do coração nem da mente do homem, mas parte, Deus, do princípio da revelação de um Deus soberano que se revelou nas Escrituras, e é com esta verdade que nós temos compromisso. Por isso sujeitamos, Pai, nossas mentes a se inclinar diante da revelação do Senhor, para que possamos entender, compreender e acolher no coração aquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã, que nossas dúvidas possam ser dirimidas e aquilo que a gente assume, Deus, como posição, a rocha que queremos firmar os nossos pés, seja a rocha da verdade do Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre nós, neste apóstolo Paulo, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, querido. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar com vocês e nós vamos tratar de um tema bastante interessante e ao mesmo tempo polêmico, sabemos disso. E ao longo da palestra, eu vou usar a Bíblia, não vou citar nenhum versículo agora como base para iniciar a palestra, mas ao longo da palestra, com certeza nós usaremos a Bíblia, a palavra de Deus. Antes de entrar no assunto, propriamente dito, deu um branco na minha mente, é o Robson. Ele pediu para falar sobre o material que eu trouxe. Eu geralmente não viajo levando material, mas na maioria das vezes quando eu chego num lugar e não tem material, a turma, mas por que não trouxe? E por quê? Então eu trouxe. Então, se você adquirir, bem, se não adquirir, eu trouxe muito pouca coisa, não é dificuldade nenhuma levar de volta. Mas eu trouxe um material sobre cristianismo judaizante. É uma palestra que eu dei, acho que foi em agosto, lá em São Paulo, sobre o uso de símbolos judeus na liturgia cristã. É uma coisa muito feita hoje em dia, muito usada hoje em dia nas igrejas evangélicas. Então, você vai em muitos círculos evangélicos, está lá a bandeira de Israel no púlpito, o menorá, o shofar, e existe a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, e quando Jeremias capítulo 3 diz que não se fará mais uma outra arca, mas a turma insiste em fazer a arca e colocar a arca na igreja. Então eu trato dessa questão aqui. Também tem um livro sobre a Igreja Mundial do Poder de Deus. Suor, Carisma e Controvérsia. E pelo que eu sei, tenho conversado com colegas, nunca houve na história da igreja alguém usar o suor para curar. Nós nunca vimos isso. Aliás, o suor é uma coisa repugnante até para o dono do suor. Por exemplo, se a gente entra numa atividade de suar muito, a gente não vê a hora de tomar banho para se livrar do suor. Mas não é o caso do suor do Valdemiro Santiago, que a turma fica desesperada para pegar o suor dele. Então, e o carisma, é claro, é muito forte. Então, o título do livro é Suor, Carisma e Controvérsia, a Igreja Mundial do Poder de Deus, onde eu faço um paralelo entre o messianismo e o Valdemiro Santiago, porque ele tem assim uma dose de messianismo muito forte no ministério dele. O próprio Valdemiro subindo o morro, com um garrafão de água nas costas, ou com aqueles sacos de pedido de oração, subindo o morro. Então, é muito fácil as pessoas fazendo um paralelo aí entre o Valdemiro subindo o morro ali em São Roque, em São Paulo, e Jesus subindo o Calvário com a cruz às costas, né? Então, Suor, Carisma e Controvérsia. E os outros livros, eu acho que o Supercrente já é conhecido, foi uma segunda edição, Evangélicos em Crise, também, muita coisa que tratei na primeira publicação, em 95, muita coisa ainda continua na igreja evangélica. O fenômeno de cair, a maldição hereditária, uma batalha espiritual muito maluca que a turma desenvolve por aí também. Então, é mais ou menos isso. E por último, eu tenho também o livro Decepcionados com a Graça, que é o resultado da minha pesquisa de doutorado na Universidade Metodista, onde eu concentrei minha pesquisa na Igreja Internacional da Graça de Deus, R.R. Soares.
Então, eu coloco aqui as esperanças e decepções no Brasil neopentecostal. Então, o que acontece hoje no Brasil é um fenômeno que os sociólogos chamam de o trânsito religioso. Uma grande quantidade de evangélicos, de crentes, que não conseguem mais parar em igreja nenhuma. E eles ficam procurando, durante a semana, qual a igreja que terá a melhor programação ou o melhor entretenimento para a família naquele fim de semana. Ah, vamos aqui vai ter isso, aqui vai ter outra coisa, aqui vai ter um show. E eles então vão atrás disso. Mas não criam mais vínculos com as igrejas, não criam raízes e também não desenvolvem mais relacionamentos dentro da igreja evangélica. E muitas vezes esse relacionamento ele é fora da igreja e até mesmo muitas vezes com pessoas incrédulas. Está tocando meu celular? E eu pensei que tinha desligado. Mas não atende não, pode desligar. Às vezes é a polícia. Então este livro trata disso, Decepcionados com a Graça. Tá? Eu trouxe também alguns CDs na área de apologética. Eu me lembro de um que Existem Apóstolos Hoje, porque o título de apóstolo também proliferou bastante. Então hoje tem, acho que no Brasil deve ter mais de 200 apóstolos hoje. Acho que 200 é um número bastante simples, né? Eu acho que é muito mais do que isso. Então tem outros temas que eu vou tratando também. Crer ou não crer, o drama da dúvida. E hoje é muito chique você duvidar. Duvidar de Deus, duvidar da Bíblia, tornou-se sinônimo de academicismo, de erudição. A pessoa que duvida, que desconfia da Bíblia, ela é uma pessoa erudita, ela é uma pessoa altamente acadêmica, então está na moda também. Embora a dúvida exista na Bíblia, ela nunca é exaltada na Bíblia. A dúvida nunca é elogiada e a dúvida na Bíblia nunca é recompensada. Então, coloco essa situação também. Bom, eu vou começar então a nossa apresentação sobre a maçonaria e vai estar ali para vocês, né? A maçonaria se apresenta como uma sociedade literária, científica e filantrópica. De acordo com os maçons, o principal objetivo dessa sociedade secreta é aperfeiçoar intelectual e moralmente os seus integrantes. Tá? E em seguida estão as obras sociais. Para essa palestra, eu usei bastante o trabalho do Dr. Scott Horel. Ele escreveu um livro, Maçonaria e Fé Cristã, publicado pela editora Mundo Cristão. E eu gosto muito deste livro porque, ao contrário de outros livros sobre a maçonaria, por exemplo, tem um livro muito bom sobre a maçonaria, publicado pela Edições Vida Nova, que é Os Ensinos Secretos da Loja Maçônica, de John Weldon e John Ankenberg. Agora, a maioria dos livros que nós temos no Brasil sobre a maçonaria trata da maçonaria do ponto de vista norte-americano. Por exemplo, A Chamada da Meia-Noite tem um livreto muito bom sobre a maçonaria, Os Fatos sobre a Maçonaria. E é um livro fácil de você acompanhar porque ele informa de perguntas e respostas. A Chamada da Meia-Noite tem esse livro, Os Fatos sobre a Maçonaria. Agora, o Scott Horel, ele trouxe a pesquisa sobre a maçonaria para o Brasil. Então, ele analisa, ele investiga, ele pesquisa do ponto de vista brasileiro. E ele é uma pessoa muito capaz, morou no Brasil vários anos, né? Hoje ele é professor de teologia sistemática no Seminário Teológico de Dallas, Estados Unidos, né? E, além disso, também eu trouxe comigo o Dicionário de Maçonaria de Joaquim Gervásio Figueiredo, que é grau 33 da maçonaria. E, além do dicionário do Joaquim Gervásio Figueiredo, tem também um outro dicionário da maçonaria, que é feito que foi também publicado ou escrito por um maçom de elevada reputação, que é o Rizardo da Camino. Mas eu não trouxe o do Rizardo, mas está aqui, o do Joaquim Gervásio Figueiredo, nós vamos usar. Também eu quero fazer menção de um livro que se chama O Poder da Maçonaria. E para mim este livro é muito importante porque ele foi feito dentro da academia. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um dos autores é professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele faz então uma análise e desmistifica muita coisa sobre a maçonaria. Por exemplo, a maçonaria, ela teve grande influência na independência do Brasil. Espera aí, teve, mas não foi tão grande assim não. A maçonaria, né,
teve uma grande influência na Inconfidência Mineira. Teve, mas peronomútil, como se diria, né? Mas não é tanto assim. Tá? Então ele baixa um pouco a bola da maçonaria, através de uma pesquisa muito bem feita, que não é tudo isso que o pessoal fala por aí. Então, o poder da maçonaria, a história de uma sociedade secreta no Brasil, um livro muito bom e uma pesquisa bem feita. Agora, esse material da maçonaria não está à venda, esse é um material meu de pesquisa. Eu acho que, em termos de introdução, é isso. Na história brasileira, apesar de ambiguidade sobre quando a verdadeira maçonaria começou, por volta de 1800 havia várias organizações com inspiração maçônica, como as Inconfidências Mineira, Carioca e Baiana, as quais contribuíram grandemente para a autonomia nacional. Mais tarde, com o domínio da maçonaria inglesa, ou a maçonaria azul, chamada Blue Lodge, a loja azul, advogando o monarquismo parlamentar, sobre a francesa, ou a maçonaria vermelha, defendendo a democracia, o próprio imperador Dom Pedro I foi iniciado e logo proclamado grão-mestre da loja Grande Oriente do Brasil em 1822. Conforme o historiador maçônico Manuel Gomes, tanto a libertação do Brasil do domínio português quanto a passagem da monarquia para a república foram movimentos idealizados, preparados e tornados realidade pelas lojas da maçonaria. Entre seus membros mais ilustres, ele inclui Tiradentes, Castro Alves, Rui Barbosa, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, Duque de Caxias, Campos Sales e Padre Diogo Feijó. E é interessante notar que, apesar da proibição papal, vários padres, bispos e cônegos faziam parte da maçonaria brasileira antiga, aparentemente como veículo de suas convicções políticas. Eu quero também acrescentar aqui que tem uma obra muito extensa, volumosa, sobre a maçonaria, do Dom Aventura Kloppenburg. É um bispo católico e que, décadas atrás, ele escreveu várias obras do ponto de vista do catolicismo romano, sobre a Umbanda, o Espiritismo no Brasil, a maçonaria no Brasil. Então, são obras, assim, do ponto de vista da Igreja Católica, muito apologéticas e que muitos protestantes acabaram usando também. Com a sua filosofia de religião aberta, sendo conforme certos estudiosos anticatólica, a maçonaria brasileira facilitou, em alguns casos, a entrada de missionários evangélicos no país. Às vezes, a loja maçônica até os protegia da oposição da Igreja Católica. Outras vezes, pelo menos no nível individual, a fraternidade maçônica ajudou a financiar a construção de templos evangélicos. Por estas e outras razões, a maçonaria goza de alta aceitação em meio a certas denominações protestantes no Brasil, contando até com defensores entre os pastores nacionais. Algumas denominações evangélicas são explícita ou implicitamente antimaçônicas. Em 1903, a Igreja Presbiteriana Independente formou-se sob a liderança de Eduardo Carlos Pereira, separando-se da Igreja Presbiteriana Sinodal, também chamada Igreja Presbiteriana do Brasil, principalmente devido à questão maçônica, a questão da loja. A Igreja Luterana, Sínodo de Concórdia, também se destaca por ser contra a maçonaria. De modo menos agressivo, a Igreja Batista Pioneira, que é a ala alemã da Convenção Batista Brasileira, também se distingue aí contra a maçonaria, em parte devido a essa causa. Com poucas exceções, as denominações teologicamente mais conservadoras, fundamentalistas, como Holiness, Metodista Livre e Wesleyana, os pentecostais, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo e outros, posicionam-se contra a maçonaria, enquanto as igrejas evangélicas tradicionais permitem que seus membros afiliem-se às lojas maçônicas. No Brasil, a maçonaria continua adquirindo novos adeptos. O número de maçons paulistas passou de 44 mil em 2007 para 48 mil em 2008. No interior de São Paulo estão 70% dos adeptos. No Brasil, a maçonaria conta com 180 mil membros
enquanto que nos Estados Unidos são 5 milhões de adeptos. E aqui também eu quero acrescentar uma coisa. Por que a maçonaria cresce no interior? Por que ela cresce mais no interior do que nas capitais? Porque é no interior, como aqui aparece, no interior do estado de São Paulo estão 70% dos adeptos, porque no interior as obras da maçonaria aparecem, as obras sociais, assistenciais. Então, o que a maçonaria faz de obra assistencial aparece muito numa cidade menor. E o que ela faz numa grande cidade, como São Paulo, por exemplo, aparece pouco, porque a cidade é muito grande, não dá para ver muita diferença, mas numa cidade menor, essas obras aparecem. Em 21 de julho de 2006, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, reunido em Aracruz, no Espírito Santo, aprovou uma resolução declarando a incompatibilidade entre alguns ensinos maçônicos e a fé cristã. Nossas pesquisas têm revelado que não é possível conciliar os ensinos da loja maçônica com os da fé cristã. Mesmo assim, muitos cristãos que fazem parte da maçonaria se recusam a admitir tal incompatibilidade entre a maçonaria e a fé bíblica. Por esta razão, é importante considerar o nosso estudo sob 2 pontos de vista. Primeiro, do ponto de vista da Bíblia. O que a Bíblia tem a dizer sobre certas declarações da maçonaria. E segundo, do ponto de vista da própria maçonaria. E logo de início surge uma dificuldade. Quem representa ou fala pela maçonaria? E isso aqui é um angu de caroço. Porque, vamos ver aqui a citação do Scott Horrell. Ele informa: admitindo que a maçonaria não exalta um livro ou líder como autoridade absoluta e universal, ainda assim ninguém negaria que as ordens e lojas reconhecem autoridades, o que é comprovado pelo fato de que 90% da maçonaria mundial pertence ao rito escocês antigo e aceito, com os seus supremos conselhos do 33º grau. Eu quero, antes de continuar, dizer o seguinte: é difícil por quê? Porque quando você conversa com um maçom e diz, a maçonaria diz isso, onde você leu isso? Fulano de tal disse isso. Ah, mas essa é a opinião dele. Essa não é a opinião da loja. Não, mas eu li no dicionário tal, assim, do maçom grau 33. Não, essa é a opinião dele. Então, na maçonaria, todo mundo fala, mas ninguém fala. Todo mundo fala, mas ninguém fala. Então, se você questiona algum ponto da maçonaria, porque você leu em algum lugar essa opinião daquele autor, ele não fala, ele não representa a maçonaria. É bem diferente do que se passa, por exemplo, na igreja evangélica. Quando você cita a Bíblia, um cristão, ele não tem a liberdade de dizer, essa opinião de Isaías, essa não é a minha opinião, essa é a opinião dele. Viveu lá atrás. Né? Nós não temos essa liberdade. Quando nós citamos alguma coisa, quando discutimos um ponto de vista na Bíblia, ninguém pode dizer, mas essa foi a opinião de Mateus. Eu não preciso concordar com ele. Nós não temos essa liberdade, porque a Bíblia ela aparece como um referencial. Nós não temos outro referencial. Agora, a maçonaria, por ser eclética, e ela reunir ideias diferentes, há um sincretismo muito grande na maçonaria, então ninguém fala por ninguém. Ninguém fala por ninguém. Então, esse é um ponto muito difícil para os pesquisadores e quando você conversa sobre a maçonaria. Na verdade, existem várias autoridades. Os landmarks, que aparecem em torno de 25 fundamentos absolutos. E não há consenso sobre o número de landmarks, né, sobre as regras da maçonaria. Em alguns lugares podem chegar a 30 landmarks. A Constituição e os regulamentos gerais das ordens determinados pelos Supremos Conselhos. Terceiro, o ritual em si, especialmente o da Loja Azul, os 3 passos básicos de todos os mestres maçons de qualquer rito ou ordem, o Supremo Grande Comendador da Ordem e o Grão-Mestre da Loja. Um fato patentemente comprovado, mediante extensas pesquisas, é que há livros reconhecidos e usados no mundo inteiro. Por ordem de preferência, nos Estados Unidos, as 3 obras mais empregadas, ou de mais reputação, ou de maior reputação, são a Enciclopédia Maçônica de Coyle, Os Construtores, de Joseph Fort Newton, e a Enciclopédia da Maçonaria do Mackay. Também é uma obra muito de grande reputação entre os maçons.
Quando começou a maçonaria? Isso também é uma outra questão muito polêmica até dentro da loja. Os maçons, eles têm opiniões diferentes sobre isso. Porque os maçons, eles gostam muito de dizer, muitos maçons, que a origem da maçonaria se perde nas brumas da antiguidade. Não se sabe quando começou. Pode ter começado no Jardim do Éden. Para muitos maçons, a maçonaria começou na construção do Templo de Salomão. E aí eles introduziram até a lenda do Irão Habib, que é um personagem que aparece na narrativa ali da construção do Templo de Salomão. Agora, a palavra maçom, que significa pedreiro, né, o franco-maçom pedreiro, e para muitos, obras da maçonaria colocam que ela, na verdade, tenha começado em 24 de junho de 1717, em Londres, na Inglaterra. Naquela época, a Europa passava por construções de catedrais e havia os sindicatos dos pedreiros, e alguns acham que a maçonaria tenha realmente surgido nessa época. E foi então iniciada por dois pastores, o James Anderson, que é um anglicano, e o Jean Théophile Desagueliers, que era um huguenote presbiteriano. E essa informação você encontra aqui também no dicionário da maçonaria, na página 217. A maçonaria, ela é uma sociedade secreta, ou ela é uma sociedade filantrópica, ou ela é uma religião? Os maçons, a maioria vai dizer, jamais somos uma religião. Nunca. A maçonaria não tem nada a ver com religião. Ela não é uma religião. Os maçons alegam abertamente que a maçonaria não é uma religião. E eles fazem questão de dizer isso. É uma sociedade secreta, ela é filosófica, ela é beneficente, mas ela não é uma religião. Entretanto, a maçonaria possui todos os ingredientes e os elementos que constituem uma religião. Ela tem templo, ritos, orações, altar, símbolos sagrados, e ela tem castigos e recompensas também. Então eu pergunto para vocês, tem chuteira, tem short, tem calção, tem camiseta, tem tornozeleira, tem joelheira, é o quê? É açougueiro. Uma pessoa que se veste assim, tem chuteira, tem calção, tem joelheira, ele é o quê? Ele é jogador de futebol. Não tem outro jeito. Então, a maçonaria quer que a gente engula isso, que ela não é uma religião, mas se você pegar qualquer dicionário de religião, ou de filosofia, ou de sociologia, que trata de religião, e pegar o verbete religião, você vai perceber que a maçonaria tem todos os ingredientes de uma religião. E ela sofre uma influência esotérica muito forte da Cabala, que é a superstição dos judeus, uma forma supersticiosa de se interpretar a Bíblia, a numerologia, a astrologia e a mitologia. E é muito importante isso aqui, porque não faz muito tempo apareceu por aí na mídia o Código Secreto da Bíblia, que um jornalista, o Drosny, e um rabino começaram a descobrir, nas entrelinhas da Bíblia, acontecimentos futuros. O assassinato de Isaac Rabin, o nazismo e coisas assim. E interessante que esses dois que foram buscar significados secretos na Bíblia, eles não tinham a menor preocupação em fazer a vontade de Deus na Bíblia. Buscar coisas secretas na Bíblia. Eu acho que muito mais importante do que buscar coisas secretas na Bíblia, escondidas na Bíblia, que nem existem, é obedecer aquilo que já está explícito na Bíblia. É muito melhor, muito melhor. Uma outra coisa, trata-se de uma religião ecumênica que aceita pessoas e conceitos doutrinários de crenças as mais variadas. Católicos, evangélicos, muçulmanos, judeus, espíritas, budistas, adeptos de qualquer crença. E aqui é o seguinte, um dos requisitos, um dos critérios para você fazer parte da maçonaria, primeiro que você tem que ser convidado. Ninguém bate na porta lá da loja maçônica dizendo, eu quero ser maçom. Para você entrar na maçonaria, você tem que receber um convite. E um outro critério, para você fazer parte da maçonaria, não pode ser ateu. A maçonaria não admite ateus. Você tem que crer em alguma coisa. Você pode crer em Jesus, você pode crer em Buda, você pode crer em Alá,
Você pode crer em Maomé, em algum orixá, você tem que crer em alguma coisa. Incrédulo, quer dizer, ateu, não vai entrar ali. E quando a maçonaria diz que todas as religiões estão bem, são bem-vindas e devem conviver junto e ter o seu valor, eu me lembro de Gênesis capítulo 4, versículo de 3 a 7, onde Deus recebeu o sacrifício de Abel, mas rejeitou o sacrifício de Caim. Ora, se todas as religiões fossem iguais, Deus teria também recebido o sacrifício de Caim, e ele rejeitou o sacrifício de Caim. E uma outra coisa muito interessante, que Amós, capítulo 3, versículo 3, pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Então, uma coisa também para pensar. Quanto aos ensinos religiosos da maçonaria, existe o uso da Bíblia. As três grandes luzes da maçonaria é constituída da Bíblia, do compasso, do esquadro e do compasso. Então, o esquadro, por exemplo, representa a vida reta, a retidão, a equidade, a justiça. E o compasso também tem muito a ver com esse mesmo sentido. A Bíblia, ela surge na maçonaria como símbolo da vontade de Deus e objeto de decoração da loja. Por exemplo, no dicionário, se você pegar o verbete decoração da loja, você vai encontrar a seguinte declaração: nas lojas maçônicas cristãs, o volume de ciência sagrada é formado pelos Antigos e Novo Testamentos. Nas lojas judaicas, só pelo Antigo Testamento. Nas maometanas, pelo Corão. Na budistas, né? Eu pus aí do jeito que está lá, pelo Tripitaka. Nas indostânicas, pelos Vedas. Varia segundo a escritura sagrada de cada povo. Isso significa, por exemplo, que numa loja maçônica, no estado de Utah, nos Estados Unidos, cuja maioria da população é mórmon, o livro de Mórmon estará sobre o altar da maçonaria. E a palavra de Deus, ela diz em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus. É apta para exortar, para edificar, para ensinar. E também nós vamos ver em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, a importância da Bíblia para a vida cristã. Já falei também sobre o uso da cabala na interpretação da Bíblia, que é uma interpretação esotérica do Antigo Testamento. E aí uma interpretação oculta que os rabinos davam à Bíblia. E eu cito aí 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, quando Paulo escreve: mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também sejam vocês enganados, né, nos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Tá? E em Provérbios capítulo 30, versículo 5, a Bíblia diz que a palavra de Deus é pura. Então essa é a posição da Bíblia em relação àquilo que a maçonaria fala. Agora, quem é o Deus da maçonaria? Geralmente, quando você pergunta quem é o Deus da maçonaria, a resposta imediata é Gadu. O que é Gadu? É grande arquiteto do universo. É o grande arquiteto do universo. Mas não é exatamente isso que a gente encontra na maçonaria. O Deus maçônico é denominado grande arquiteto do universo, o ser supremo, criador ou força cósmica da existência e preservação. O Landmark 19 proclama: a negação da crença do Gadu é impedimento absoluto e insuperável para a iniciação. Então, ninguém será iniciado na maçonaria se negar a existência de Deus. Propositadamente, a definição é ambígua o bastante para englobar todos os conceitos de Deus sustentados pelas religiões, não apenas as teístas, como judaica, cristã e islâmica, mas também as dualistas, como o taoísmo, o zoroastrismo e o panteísmo, né? Que são grupos gnósticos, espíritas, hindus e budistas. Tá? O Gadu designa qualquer Deus. Tá? E aí eu coloquei Tiago 2,19, você crê em Deus? Grandes coisas. Até os demônios também creem. Creem, mas estremecem, mas não obedecem. Tá? E uma outra coisa que a gente encontra também entre os maçons é de que, não, mas Salomão foi eclético. Salomão também, ele reuniu diferentes religiões. E eu quero ler com vocês, então, agora, mostrar 1 Reis, capítulo 11. Né?
1 Reis, capítulo 11. Aqui está. Então, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 5. Então eles dizem, olha, você vê o homem mais sábio do mundo, ele também. Ele reuniu crenças diferentes. Então vamos lá. 1 Reis 11, 5. Porque Salomão andou após ou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Agora vamos pular o 6, vamos para o 7. Porque o 6 não pode ler. Agora é o 7. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre um monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Está vendo? Salomão, ele tinha vários deuses. Então isso não é problema. E eles evitam ler o versículo 6. Agora nós vamos ver o 6. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. E você vê o veredicto da Bíblia aí, a Bíblia não apoiou esse sincretismo de Salomão. É muito importante ter isso em mente também. Tá? Agora, quem é o verdadeiro Deus da maçonaria? Talvez uma das acusações mais fortes contra a loja maçônica seja a seguinte: no grau do real arco do rito de York, quando o maçom supostamente encontra a Arca da Aliança perdida nas ruínas do templo salomônico, descobre-se o verdadeiro nome de Deus como sendo Jabulon. Tal nome, segundo a própria enciclopédia do Coyle, é uma associação de Yahvé, o Jeová do Antigo Testamento, de Baal ou Bel, o deus cananita, e On, ou Osíris, o deus sol do Egito. Então, é uma mistura de Yahvé com Baal e com On, deus dos egípcios. Você acha que o profeta Elias seria maçom? Ele não ia querer frequentar a loja maçônica, dando de cara com Baal ali no meio. O Elias, de maneira alguma, ia querer entrar para a loja maçônica. Então, o conceito de Deus nos escritos da maçonaria é uma mistura de tudo, de gnosticismo, druidismo, luciferianismo, hinduísmo, taoísmo, zoroastrismo, iluminismo, cristianismo liberal e nova era. Hoje a gente não fala mais nova era, a gente fala na nova espiritualidade, mas uma referência que é a era de Aquário, aquele movimento de efervescência na década de 90, onde esse tema aparecia com muita força. Né? Mas depois que passou o ano 2000, e o mundo não acabou, e o zodíaco parece que não mudou muita coisa, aí o tema foi arrefecendo. Né? Então nós vamos ver que a religião da maçonaria, Mack declara isso, a religião da maçonaria é cosmopolita, universal. Esteja certo, diz Godfrey Higgins, de que Deus está igualmente presente com o piedoso hindu no templo, o judeu na sinagoga, o muçulmano na mesquita e o cristão na igreja. Agora, eu acho isso muito parecido com a proposta do William P. Young no livro A Cabana, onde ele também reúne as crenças todas como sendo legítimas. E uma coisa que me incomoda muito é que ele desbanca a escola bíblica dominical. Tudo que a escola bíblica dominical nunca me ajudou em nada, foi uma perda de tempo. E eu vejo isso hoje também em muitos círculos no Brasil, com muita tristeza. Parece que é uma campanha contra a escola bíblica dominical. E mesmo as novas igrejas que surgiram hoje no Brasil e que cresceram muito, elas não precisam, por exemplo, de um templo com muita coisa. Elas precisam de um salão de culto com 2 banheiros. Não precisa de sala para criança, nem para adolescente, sala de aula. É só o salão de culto para fazer 5 cultos por dia e com 2 banheiros, masculino e feminino, e o ministério está estabelecido. E o que eu acho mais complicado ainda, quando uma igreja faz 5 cultos por dia ou 7 cultos por dia. Porque um pastor que prega 2 vezes por semana já tem que trabalhar, suar muito, para preparar mensagem, alimento para o rebanho. Agora imagine aquele que vai falar 5 vezes por dia, não existe mais qualquer preocupação em alimentar o rebanho. Eu vejo essas igrejas funcionando como boteco, tem que abrir a porta de manhã e fechar bem tarde à noite e vender cafezinho e pinga o dia todo,
porque o dinheirinho tem que entrar durante o dia todo. É um novo tipo de religiosidade que se estabeleceu aí na nossa nação. Bem, a resposta bíblica nós encontramos em Isaías 42, versículo 8, o Deus da Bíblia dizendo, a minha glória não daria a outro. E o Salmo 115, versículo 3 e 4 também fala sobre isso, né? Combate, o nosso Deus, ele não é como os deuses, né? Os outros deuses que têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem. Agora, acho que um ponto muito importante na na maçonaria, é o papel de Jesus Cristo. Se Cristo é a figura central no cristianismo, é o fundamento do cristianismo, então é preciso ver o que a loja maçônica acha de Jesus Cristo. Embora as reuniões maçônicas incluam a oração, é absolutamente proibido orar em nome de Jesus. Eles até mesmo modificaram o calendário baseado no advento de Cristo, aceito no mundo inteiro para um sistema irreligioso. Os maçons, ao fixar datas em seus documentos oficiais, dizem, McKay, nunca fazem uso da época comum ou era vulgar, mas tem uma que lhes é peculiar. Paradoxalmente, em alguns casos, os mesmos dicionários que omitem Jesus Cristo contêm artigos substanciais sobre dezenas de outros religiosos antigos e modernos, como Jonas, Ezequiel, Orfeu, Pitágoras, Zoroastro, Emanuel Swedenborg, Anne Besant, Helena Blavatsky. A Helena foi a fundadora da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, em 1870, e etc. E isso sugere, no mínimo, a irrelevância de Jesus Cristo na filosofia maçônica. Então, o que o autor está dizendo é que existem textos produzidos pela maçonaria onde essas pessoas têm muito mais espaço, como aí a Helena Blavatsky, o Pitágoras, Orfeu, do que o próprio Jesus. Ao falar sobre a religião e seus líderes, o dicionário da maçonaria, esse nosso dicionário aqui de novo, declara, na página 388, seus imortais fundadores foram todos mensageiros da verdade única, que deram à humanidade seu evangelho de união e fraternidade, para que através do amor as almas se religuem entre si ao Supremo. Todos estes líderes de religiões, todos eles foram unânimes em proclamar a paternidade de Deus e a fraternidade dos homens. Tal foi em essência a mensagem de Vyasa, a Hermes Trismegisto, um egípcio, Zaratustra, Orfeu, Krishna, Moisés, Pitágoras, Platão, Cristo, Maomé e outros. E assim a maçonaria coloca Jesus no mesmo nível de qualquer outro líder religioso ou filosófico. Que ele pregou a mensagem da verdade única, somos todos filhos de Deus e Deus é o Pai de todos. E o seu nome é eliminado nas orações e leitura das escrituras da loja. Por exemplo, vou pegar aqui um texto de 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 5. Pedro, então vamos lá, 1 Pedro 2, e o versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O versículo termina aí na maçonaria. Eles não podem falar de Jesus Cristo. Por que o nome Jesus ou Jesus Cristo não é bem-vindo na maçonaria? Porque pode ofender um judeu, pode ofender um muçulmano. Então ele não será bem-vindo. Certa vez, um político em São Paulo, isso décadas atrás, ele foi convidado para ir à loja maçônica para receber uma comenda da maçonaria. E ele não sabia, no dia da reunião, ele apareceu lá com a esposa dele do lado. Então, quando ele chegou, aí os maçons, com muito jeito, gentilmente, olha, lamentamos, mas a sua esposa não vai poder entrar. É só você que vai poder entrar. A mulher não entra na maçonaria, ou não entrava na maçonaria. E ele então olhou e disse, não, então muito obrigado, eu não quero a comenda, porque se a minha mulher não pode entrar, eu também não vou entrar. E ele recusou a comenda e não quis por amor à sua esposa.
E eu tenho visto também, sei de cristãos que fizeram isso. Se Jesus não é bem-vindo, eu também não posso ser. E é interessante quando o nome Jesus incomoda. Né? Deus, todo mundo fala em Deus. É fácil falar em Deus. Qualquer um, é Deus. Mas o nome Jesus, ele incomoda. Né? Porque faz toda a diferença, é nome que está acima de qualquer outro nome. Então nós vamos, por exemplo, um outro versículo interessante, posso ler aqui, 2 Tessalonicenses, outra coisa. Em 1 Pedro 2,5, pedras vivas são os maçons. Eles se consideram as pedras vivas aí neste versículo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, acho que tem também algo assim. Mandamos-vos, pois, irmãos, mandamos, pois, irmãos, aí não pode aparecer Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então vocês veem esses versículos onde aparece Jesus, podem ser citados desde que Jesus não seja citado. Bom, na sequência. Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Em João 1:1 está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No grego é muito interessante. Enarche en hologos. En hologos prostonteon. A preposição pros é de onde nós temos a palavra face no grego. E indica em João 1:1 que o Verbo estava face a face com Deus, um em frente ao outro. Uma indicação muito interessante de que há mais de uma pessoa na natureza de Deus. E o versículo 14 expressa isso, conclui isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. Então a Bíblia fala muito claramente sobre a divindade de Cristo. Né? Nós vamos encontrar, por exemplo, outros textos, Isaías capítulo 7, versículo 14, que Mateus aplicou para Jesus, o Emmanuel, que é Deus conosco. Tá? E eu creio que um texto muito importante é de João 20:28, onde Tomé diz a Jesus, e disse-lhe Tomé, o caso no grego está no dativo, e disse-lhe Tomé. Ele não disse, meu Senhor e meu Deus, ele não estava espantado. Não, meu Senhor e meu Deus, reconhecendo a divindade de Jesus. E Colossenses 2:9 diz que nele habita fisicamente toda a plenitude da divindade. Tá? E é muito interessante que em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Jesus é apresentado como Pantocrator, o Todo-Poderoso. Tá? Então, muito diferente daquilo que a loja maçônica pretende apresentar sobre Jesus. Outra coisa, nós oramos em nome de Jesus. O próprio Jesus diz que devemos orar em seu nome. João 14:13, 14. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. E quando a maçonaria omite o nome de Jesus, como se envergonhasse de Jesus, Jesus nos mandou pregar o evangelho a todas as pessoas e diz que se alguém se envergonhar dele, ele também se envergonhará de tal pessoa. Isso está em Mateus capítulo 28, versículo 19, Marcos 16:15, mandou pregar o evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. E como é que a loja maçônica celebra a ceia do Senhor? Ou como é que ela celebra a Santa Ceia? A ceia na loja maçônica, chamada ceia mística, ela acontece na quinta-feira da Semana Santa. E os participantes devem ser os irmãos do 18º ao 33º grau. Tá? E aqui a forma da sua realização. Eu pus aí para vocês o testemunho do James Shaw, que foi grau 33 da maçonaria, e autor do livro Deadly Deception, eu acho que foi traduzido para o português, com o nome de O Engano Fatal. E ele conta, então, ele era um orador experiente da cerimônia do Cavaleiro Rosa Cruz, 18º grau do rito escocês, que é praticada toda quinta-feira da Semana Santa. E conforme ele havia feito muitas vezes, mas agora como um cristão recém-convertido. Então ele se converteu, esse James Shaw levou mais de 600 pessoas para a maçonaria. Mais de 600 pessoas foram iniciadas através dele. Então agora ele se converteu, é a primeira vez que ele vai celebrar a ceia como um cristão convertido, como um cristão, e ele então tem uma experiência interessante. Eu vou ler aqui.
Conforme havia feito muitas vezes, mas agora como cristão recém-convertido, estando todos vestidos em mantos pretos e encapuzados, ele começou a conduzir o ritual. Encontramos neste dia para comemorar a morte do nosso sapientíssimo e perfeito Mestre, não como inspirado ou divino, pois não compete a nós decidir, mas como pelo menos o maior dos apóstolos da humanidade. A mesa em forma de cruz, sobre a qual há rosas vermelhas, é o lugar onde o Mestre dirige a ceia maçônica com vinho e pão. Comei e dai de comer a quem tem fome. Bebei e dai de beber a quem tem sede. Depois de apagar todas as velas do candelabro, com exceção de uma, o Mestre anuncia a morte do sapientíssimo e perfeito Mestre. Ele está morto. Lamentai, pranteai e chorai, pois ele se foi, e apaga a última vela, tudo terminando em escuridão. Embora Shaw tivesse conduzido esse mesmo ritual diversas vezes, nesta ocasião ele estava tremendo e com náusea, reconhecendo o significado cristológico do que fazia. Tínhamos dramatizado e comemorado a extinção da vida de Jesus sem mencionar sequer uma vez seu nome. Ele havia acabado de chamar Jesus de um apóstolo da humanidade, e que não era inspirado nem divino. Logo depois, Shaw renunciou à loja. Sua conclusão foi que o sentido anticristão não representava apenas uma facção maçônica ocultista declarada, mas certos rituais e ensinos básicos da maçonaria são deliberadamente antagonistas à fé cristã. Agora você vê o que Jesus faz na última ceia. Ele pega o elemento, e quando ele pega principalmente o cálice, ele diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Por isso que eu tenho dificuldade hoje com essa turma que se diz levitas. Ah, nós temos 10 levitas na igreja. Os levitas vêm agora. Que levita? Camarada nasceu lá no sul de Minas, diz que é levita. Outro nasceu lá no Rio Grande do Sul. Outro nasceu no Ceará. Eu sou levita. Não existe ministério levítico hoje. Já acabou, já caducou. O ministério levítico foi substituído pelo ministério, o sacerdócio de Cristo, sacerdócio de Melquisedeque, intransferível e perpétuo. Então é muita bizarrice quando o pessoal começa, somos levitas também. E eles nem sabem o que os levitas faziam naquela época. Os levitas ajudavam no templo, é verdade, não estavam ligados só à música. Tinha que matar animais, tirar o couro do animal, separar a gordura, lavar o altar, lavar utensílios, lavar garfo, lavar os instrumentos de corte, manter a força-tarefa, manter a ordem no templo, limpar, tudo isso. Vê se os levitas hoje querem fazer isso. Não, eles tocam instrumento e cantam só isso. Ninguém pode tocar nessa gente, são os intocáveis. Então, isso tem acontecido muito. E mesmo Jesus falando, este cálice, a nova aliança no meu sangue, tem uma turma aí que é uma tentação de voltar para o Antigo Testamento o tempo todo. Tá? Isso acontece muito. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26, Paulo reforça isso. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Depois ele faz a mesma coisa com o cálice. Então, é uma outra aplicação. A ceia do Senhor é para lembrar a morte de Cristo e o seu sangue derramado por nós. E a ordem de Jesus, a instrução da Bíblia é fazer isto em memória de mim, e vocês vão fazer. Toda vez que vocês se reunirem e fizerem isso, vocês estão celebrando a morte do Senhor até que venha. Então, para aguardar também a vinda do Senhor. Uma outra dificuldade muito grande, não está no esboço, que eu tenho em relação à participação do crente na maçonaria, que no próprio ritual de iniciação da maçonaria, que tem os 3 primeiros graus, aprendiz, companheiro e mestre. Então, quando alguém vai ser admitido na loja maçônica, ele então tem os seus olhos vendados, seu peito descoberto, uma perna da calça ela é levantada, e ele é descalço, e ele é conduzido para a porta do venerável, do grão-mestre, por um diácono da maçonaria. E quando ele chega na porta, ele dá 3 batidas, e o venerável pergunta: quem é você? E a resposta é dada então pelo diácono, fala o nome do candidato. E a pergunta seguinte é: o que você quer? O que você veio buscar? O que você quer? E a resposta é:
Eu quero sair das trevas para a luz. E essa é uma grande dificuldade para um cristão, porque como é que um cristão vai procurar luz na maçonaria diante daquilo que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então fica muito impróprio, fica muito complicado um cristão, um pastor, que diz estar em Cristo, né, e que vai procurar luz na maçonaria. É uma coisa assim, é um paradoxo. E a salvação na maçonaria, como funciona? O objetivo da maçonaria, diz os maçons, é cavar masmorras ao vício e levantar templos à virtude. Tá? E aí eu já falei sobre o profano e a cerimônia de iniciação. O uso do avental com seus significados, pureza de vida e conduta, de coração e também consciência. E a resposta bíblica em relação à salvação que a Bíblia oferece é Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós vamos encontrar em Romanos 3, versículo 23, que todos pecaram e todos caíram da glória de Deus. Então, a Bíblia tem a resposta, a Bíblia tem o caminho para a salvação da alma de todo ser humano. Uma outra questão também que tem assim causado estranheza no meio dos crentes é a questão dos juramentos. Cada maçom jura ser leal à fraternidade acima de qualquer outro grupo, incluindo a igreja, mediante votos extremamente fortes, prometendo seguir solenemente, não divulgar os segredos da maçonaria, nem os crimes de outros maçons, exceto o homicídio e a traição. O iniciado, ele jura o seguinte sobre o livro sagrado, pode ser a Bíblia, o Corão ou Vedas. E ele jura assim: eu, fulano de tal, juro e prometo, de minha livre vontade, pela minha honra e pela minha fé, em presença do Supremo Arquiteto do Universo, que é Deus, e perante esta Assembleia de Maçons, solene e sinceramente, nunca revelar qualquer dos mistérios da maçonaria que me vão ser confiados. Se violar esse juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado e meu corpo enterrado nas águas do mar, onde o núxio e o renuxo me mergulhem em perpétuo esquecimento, sendo declarado sacrílego para com Deus e desonrado com os homens, assim seja. E a nossa resposta bíblica é que o juramento é proibido. Jesus disse para não jurar. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 34 a 37. E você pode conferir isso também com Tiago capítulo 5, versículo 12. Outra coisa, o nosso corpo é do Senhor e não pode ser entregue a uma sociedade secreta. Eu entrego o meu corpo, se eu fizer alguma coisa, vocês podem me matar. Você já pensou se a igreja evangélica agisse assim? Cada crente que adultera, nós vamos matar, cortar o pescoço dele. Cada crente que apronta, nós vamos cortar o pescoço dele. Não, nosso templo é do Senhor e não pode ser entregue a uma sociedade secreta. 1 Coríntios 6, versículo 19 a 20, que o nosso templo, nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. E esse juramento estabelece uma sociedade, uma fraternidade indissolúvel, né? O que também não fica bem. Aí nós vamos encontrar 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 17, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E também nós vamos, até mesmo no Antigo Testamento, já se proibia a promessa de guardar segredos que ainda se ignora. Isso está em Levíticos capítulo 5 e o versículo 4. E quanto aos ensinos secretos, a Bíblia não faz isso. A Bíblia nós não temos ensinos secretos na igreja. Eu creio que essa igreja aqui não tem uma reunião anual, uma reunião, sei lá, 1 ou 2 vezes por ano, onde o pastor tira um grupo de pessoas e vai ensinar para eles algumas coisas que os outros não podem aprender. Não, isso aqui é só para uma elite espiritual. Eu sei que a Igreja Batista não tem isso. Eu sei que a Assembleia de Deus também não tem. Sei que a Presbiteriana também não tem. Onde nós tiramos um grupo e nós vamos ensinar alguma coisa secreta. Essa é a minha dificuldade com muita coisa que acontece aí hoje. Uma delas, os encontros do G12. Você pergunta, o que aconteceu lá? Não posso falar, mas é tremendo.
negócio foi tremendo, mas não posso falar o que é. É muito segredo. E é interessante que Jesus, diante de Pilatos, disse: eu falei abertamente. Pergunta àqueles que me ouviram. Eu não escondi nada. Eu acho muito interessante quando Paulo fala em Atos capítulo 20, versículo 20, eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então a gente não vê o apóstolo Paulo, nem Pedro, nem Jesus, tirando um grupo à parte para ensinar segredos. Né? É claro que Jesus, às vezes, pegava os discípulos e levava à parte para explicar a parábola melhor, mas uma das razões por que ele fez é porque quem realmente queria saber o significado das parábolas ia querer aprofundar-se mais no assunto. Mas não que Jesus tinha uma coisa secreta que ele não podia dizer para outros, dizia aqui, mas não dizia a outros. Senão, nós nem saberíamos o que havia se passado na última ceia. Mas nós sabemos de tudo, está tudo aberto. Uma outra coisa tem sobre os landmarks, que são considerados como as antigas leis que regem a maçonaria. A maçonaria universal, três deles são fundamentais. A maçonaria promove a paternidade universal de Deus, a fraternidade universal dos homens e a crença na imortalidade da alma. E a resposta bíblica é: a Bíblia ensina que Deus criou todas as criaturas. Isso está em Gênesis 1, 26 e 27. Porém, a Bíblia afirma que o privilégio de ser seu filho é reservado apenas para aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso está em João 1 e 12. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes a exousia, a autoridade, de serem chamados filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então nós vemos isso em Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16. A Bíblia diz que nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. E essa é mais uma razão porque eu não acredito, não aceito esse ensino chamado quebra de maldição hereditária. Como é que alguém vai dizer que nós estamos debaixo da maldição da 10ª geração, da 9ª, da 8ª, do trisavô, do tetravô, do bisavô, se nós já mudamos de família? Nós somos adotados na família de Deus. E o texto de Romanos 8 diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós herdamos com Jesus. Como é que ainda estaria recebendo, herdando maldições? Não tem base bíblica este ensino. Então, a nossa resposta bíblica está aí. Todo ser humano tem que ser respeitado. Todo ser humano está livre para crer no que quiser. Eu creio assim. Eu sou a favor da democracia. Todo ser humano, não importa a sua preferência sexual, não importa a sua raça, não importa a sua religião, todo ser humano tem que ser respeitado. O ateu também. E todo ser humano tem que ter liberdade para crer no que quiser e tem que ter liberdade para ir para o inferno também, se quiser. Nós não podemos impedir. Né? Então, se alguém faz a escolha de se perder eternamente, nós temos que respeitar essa escolha da pessoa. Né? Nós não podemos, como pastores, trazer um revólver aqui para a igreja e na hora de fazer apelo, pegar o revólver. Tem alguém querendo aceitar Cristo? Não é assim. Né? Então, é pela graça. Eu vou parar aqui e depois do intervalo, então, eu faço as considerações finais e a gente pode conversar mais. Okay?